Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. E a nossa convidada de hoje é aquela voz que inspira corações e toca a nossa alma com muita fé. A convidada de hoje é a nossa cantora gospel, Rosana Rego. Olá, Rosana, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Pode falar com o público, se apresente, por favor. Meu nome é Rosana Rego, eu sou cantora gospel e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da minha trajetória como cantora. Lembrando, tá, gente? Ela foi finalista do concurso Melhores Cantores Gospel do Brasil e ela vai contar pra gente como foi essa experiência. Para começar, conta pra gente, Rô, como foi essa sua experiência sendo finalista desse programa a nível nacional. Então, foi uma experiência incrível para mim. Na verdade, eu tinha uma profecia. Duas irmãs me falaram há muito tempo atrás, né, que eu iria louvar em um grande evento, em uma cidade grande. E aí, essa profecia veio a se cumprir neste evento, nesse festival. Foi uma experiência incrível para mim. E conta um pouquinho, assim, como é que ficou o coração, como é que foi ter recebido essa notícia de que você seria finalista, de que você ia levar um mundo evangélico, né, tão mais distante que aqui em Macaúbas, levar o seu nome, levar a sua fé, levar, querendo ou não, o nome de Macaúbas também, né, adiante. Conta pra gente aí como foi. Então, aí o coração acelerado, assim, muita gratidão a Deus, porque é uma oportunidade não só de me apresentar como cantora, né, mas de levar a palavra de Deus para as pessoas. E eu acredito assim que o meu louvor alcançou muitos corações lá. Com certeza, né, Rô? A gente sabe que quando Deus ele dá o dom, a missão dele não é só ficar estagnado num lugar, né? A semente ela vai ser plantada em outros lugares. Exatamente. E assim, chegar até Brasília foi só o início do que Deus tem preparado, está preparando para a sua vida, né? Para a sua carreira, para a sua voz, porque é uma voz que inspira, é uma voz que leva fé, que leva esperança, que leva cura, que toca aos corações. E conta para mim, conta para as pessoas de casa, você sempre teve o chamado para música? Como foi sua relação com o louvor? Então, a minha relação com o louvor foi quando eu me converti. Assim que eu me converti, eu recebi uma oportunidade na igreja para louvar. Até então eu não sabia que eu tinha esse chamado. Mas Deus começou a me dar composições. E aí foi quando veio a confirmação de Deus para a minha vida, que esse era o meu chamado, louvar o nome dele. Falando em composições, você também compõe? Exatamente. Caramba, um leque, né, de surpresas, porque até então eu acreditava que você só louvava. E saber que você compõe também, para mim, foi uma surpresa, né? Saber que Deus ele te usa por completo, né? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência, de como é compor. Então, a minha primeira composição foi na igreja. Eu estava orando, estava de joelhos e eu comecei a orar. E aí Deus foi me dando uma letra e eu fui orando e louvando essa letra, que inclusive é a canção que eu vou cantar daqui a pouco. Vamos já ficar na expectativa. O coração aqui já deu uma palpitada para saber que louvor maravilhoso é esse. Foi a primeira inspiração que Deus deu, né, para que Rosana compôs. E me diga uma coisa, Rô, como tem sido o apoio da sua família na sua carreira como cantora gospel? A minha família sempre me apoiou, sempre em tudo. Meu marido, né, minha filha, meus pais, eles sempre me apoiaram. Isso é muito importante, né? Porque não basta você só ter um chamado, mas assim, o apoio da família, né? Seu esposo, sua filha, a sua congregação também, que eu acredito, né? Sim. Que te deu maior apoio para que você saísse daqui. Porque, infelizmente, a gente sabe que a nossa sociedade em si, infelizmente, tá? É uma verdade que precisa ser dita. Não tem dado tanto apoio, né, aos cantores gospel. E são pessoas assim que precisam, gente, eu vou deixar isso muito claro, assim como um outro artista, um cantor sertanejo, um cantor de forró, o cantor gospel, ele precisa do apoio para sair, para investir, para poder lançar um CD, para lançar um single, né, Rô? E eu acredito que para você tenha tido essa dificuldade em encontrar patrocinadores, desculpa,
que abraçasse, né, esse projeto para que você fosse. Conta pra gente um pouquinho como foi essa questão da sua dificuldade em encontrar pessoas que a apoiassem para que você saísse, levando de certa forma o nome de Macaúbas, né? Porque isso pra gente é gratificante. Cada pessoa que sai daqui e leva o nome da nossa cidade para qualquer lugar que seja, é um peso, é uma honra, é um orgulho que precisa ser valorizado. Então conta pra gente como foi a sua dificuldade em relação a isso. Sim, na verdade, o meu maior apoio, o meu maior patrocínio foram os irmãos da minha congregação e das congregações aqui, de outras denominações aqui da cidade. Eu achei muita dificuldade em conseguir apoio dos comerciantes. Foram poucos que me ajudaram, pouquíssimos. Eu imagino, é aquela coisa, né? A questão da cultura em si da cidade. Infelizmente, Macaúbas tem, eu vou usar esse termo, né? A síndrome do, me fugiu o nome agora, mas a gente, infelizmente, a nossa sociedade tem essa cultura de apoiar os de fora e não apoiar os de casa, né? Principalmente em relação ao mundo gospel. A gente vê que é um apoio muito limitado, né? A gente não tem tantas oportunidades quanto outros cantores, quanto outros estilos musicais têm. E assim, já vou deixando uma deixa aqui que a nossa cidade precisa apoiar os nossos artistas, independente de ser cantores gospel, de ser cantores sertanejos, que cantam forró, outros estilos musicais. Macaúbas tem uma geração, tem uma população rica em talentos, em dons, que só precisam apenas de uma oportunidade para levar, né, e alcançar outros lugares, seja nível nacional, seja nível internacional. É um apelo que eu já quero aproveitar aqui para a nossa nação macaubense, para a gente perder esse costume de apoiar os de fora, apoiar seletividade, digamos assim, e sermos, né, amplos, abranger todas as pessoas que precisam realmente de apoio, porque talento Macaúbas tem e tem de sobra. Nada mais, né, visto do que Rosana, que vocês vão entender o porquê de eu estar falando isso assim que ela soltar o vozeirão e cantar o single dela para vocês. A gente vai agora para os comerciais e voltamos já já com esse bate-papo inspirador e de muita fé para a sua vida. Na Mercearia Santo Antônio você encontra uma diversidade de produtos com variedade, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Grande variedade de produtos, cereais, doces e biscoitos, bebidas, material de limpeza, perfumaria, higiene pessoal, frios, açougue, frutas, verduras e muito mais. Mercearia Santo Antônio. Entregamos em domicílio. Compre também pelo WhatsApp. Mercearia Santo Antônio, Rua Doutor Manuel Vitorino, 40, Macaúbas. E voltamos agora a mais um quadro desse bate-papo que está maravilhoso. E agora eu vou perguntar para ela qual foi a experiência que mais te marcou durante o concurso, Rô. Conta pra gente aí. O que mais me marcou foi a conexão que todos os participantes tiveram, né, lá no concurso. Nós fizemos amizades, fizemos network, né, que nem dizem. E para mim foi muito gratificante. Eu fiz vários amigos lá. E o que é importante, porque assim, além da experiência única de você ter saído de uma cidade tão pequena, onde o cantor gospel não é tão valorizado, você ter ido para uma cidade grande, teve essa parte de você conhecer novas pessoas, de fazer novas amizades, conhecer outras culturas, né?
E isso é uma coisa que você vai levar para o resto da vida e ninguém jamais vai tirar de você, além de todo o conhecimento, um peso na sua bagagem, né? Como cantora profissional, como cantora gospel, é algo que você vai levar e vai ter marcado, né? Marcou com certeza o início da sua trajetória como cantora reconhecida, né, nacionalmente. Exatamente. E me diga uma coisa, durante esse meio tempo, como foi a sua preparação para o concurso? A minha preparação foi espiritual. Foi mais orando do que treinando. Então eu orava muito, pedia muito a Deus para estar comigo ali naquele momento, para que eu fosse usada, não somente estar ali sendo assistida, mas que o louvor que eu fosse entoar naquele dia, sim, alcançasse os corações das pessoas. É importante, né? Porque assim, a gente sabe que Deus dá o dom, mas se você não tiver uma direção, né, de Deus te guiando, não é que você fique estagnado, mas você não é usado pela fé, pelo espiritual, você só fala da boca para fora. E a intenção, o intuito, né, é realmente tocar os corações, é mostrar unção, é mostrar Deus te usando e mostrar também para o que você foi escolhida, né, o seu chamado. Sim. E conta pra gente, assim, essa questão do seu chamado. Você falou que você teve um contato com o louvor, com o mundo gospel, né, a parte do louvor, quando você se converteu. Mas você teve alguma influência, assim? Ou foi algo que despertou a primeira vez que você foi a uma igreja que você se converteu? Então, eu frequentava a igreja evangélica desde pequena, mas a igreja que eu ia não tinha esses louvores, tipo cantores, né, que tinham oportunidades. Os louvores eram congregacionais, então não tinha essas oportunidades para pessoas individuais cantarem. A primeira vez que eu vi alguém louvando foi quando eu me converti, que foi uma cruzada que teve aqui em Macaúbas. E aí eu ouvi uma moça cantando, e aquela moça parecia um anjo. Ela transmitia assim uma luz. E aí foi a primeira vez que eu ouvi alguém assim louvando. Foi a primeira vez que eu ouvi um louvor mesmo. E para mim, ali, naquele momento, foi o momento que eu decidi aceitar Jesus, né? E me tornei evangélica. Então, meu primeiro contato com o louvor foi na minha conversão. Então, o louvor foi o que te tocou a você se converter naquele dia. Sim. É por isso que é importante, né? Não, digamos assim, não é que todo o resto de um culto não seja importante, mas eu acredito, é a minha concepção, posso ser que eu esteja enganada, se eu estiver você me corrija, mas o louvor é onde Deus mais trabalha, né? Na verdade, o louvor, ele tem o poder de libertar. Então, como você pode ver em Atos 16, quando Paulo e Silas estavam na prisão e eles cantavam e oravam e cantavam hinos a Deus, e os alicerces começaram a se abalar com o terremoto, e as correntes deles que estavam lá presos caíram, e até o carcereiro que estava lá com eles acabou aceitando a Jesus naquele momento. Então o carcereiro ele foi liberto através do louvor de Paulo e Silas. Então, para mim, o louvor, ele, além de te aproximar de Deus, ele liberta a pessoa que está ali prostrada, caindo em depressão, que não tem mais sentido na vida. O louvor pode libertar. Assim como a oração, como uma palavra, sim, ele liberta. E eu falo muito isso por eu já ter ouvido também outras experiências, né, de outras pessoas comentando essa questão do louvor, e até comigo mesmo, tá? Eu já senti muito o agir de Deus, principalmente na parte do louvor. É aquele momento que você é pego, sem você esperar, e que quando você vê, você está emocionado, você está louvando, você está chorando, você está agradecendo, você está glorificando. Então, realmente, o louvor, ele tem o poder de transformar, de libertar, de curar, de tocar, né, de restaurar vidas. E eu digo a você, o dom que Deus te deu, a missão que Deus te deu de levar o nome dele, de alcançar outras pessoas, de curar pessoas prostradas, de curar da depressão, de curar da ansiedade,
e até mesmo doenças que às vezes, né, para a medicina e para a ciência não tem mais cura, Deus vai lá, usa o louvor, ele resgata, né? Ele cura. Sim. E é muito forte isso, porque a gente realmente sente, a gente que entende, que tem uma visão assim um pouco do espiritual, digamos assim, a sensibilidade, a gente sente que o louvor, ele tem esse poder, né, transformador, esse poder de cura. E que Deus continue, né, te usando cada vez mais, te usando para poder levar o louvor, levar a palavra dele, levar a palavra de conforto, de fé, de prosperidade, porque Deus usa não somente numa área isolada. Ele fala, abrangindo todas as áreas da sua vida que você realmente precisa no momento certo, na hora certa. É aquele louvor que você está uma hora precisando de uma palavra, Deus vai lá e usa, né, uma levita como Rosana para poder tocar o seu coração. E eu já quero aproveitar aqui, não deixem, tá, de ter um dia, tirar uma oportunidade para ir à congregação que Rosana frequenta, porque eu tenho certeza que Deus vai usar essa levita, assim como Ele vai usar hoje com o louvor que ela preparou em especial para vocês de casa e aqui para a gente também, que Ele vai tocar os corações de cada um de nós. A gente vai para os próximos comerciais e já já a gente volta. E voltamos a mais um bloco desse papo que está maravilhoso com a nossa cantora gospel, Rosana Rego. Esse bloco vai ser super especial, tá? Então, continue acompanhando a gente e eu vou perguntar para ela, depois dessa conquista extraordinária na sua vida, que foi um up na sua carreira, quais são os seus planos, os seus projetos? Se tem algum spoiler, alguma coisa que você também ainda não pode deixar em aberto, mas dá uma pontinha assim, só para o pessoal de casa sentir a leve curiosidade e te seguir nas redes sociais, porque eu sei que vai vir muita coisa bacana por aí. Então, não posso dar muito spoiler, mas vai vir uma coisa bacana, sim. Eu tive uma proposta aí, está em andamento, só posso falar isso. Aproveitem e sigam as minhas redes sociais, né? Meu Instagram é Levita Rosana Rego e lá vocês vão acompanhar tudo sobre essa novidade. Então, gente, anotem aí, já corra para o celular de vocês e siga Levita.Rosana Rego. Lá vocês vão ter todos os spoilers, todas as novidades sobre a carreira dela para vocês acompanharem de pertinho. Convido vocês também a estar dando todo o apoio, a estar curtindo todas as postagens dela, acompanhando esse trabalho maravilhoso, essa voz linda que eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados assim que vocês ouvirem aqui. Aproveitando, eu quero convidar vocês aí de casa também para seguir as nossas redes sociais, Colibri Online no nosso Instagram. Todas essas entrevistas vão estar na íntegra para vocês acompanharem de pertinho. E antes dela trazer esse louvor maravilhoso, eu quero agradecê-la pela oportunidade e por ter aceitado, né, esse convite em estar vindo aqui trazendo um pouco da sua história, de como foi a sua experiência no Melhores Cantores Gospel do Brasil. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, o seu chamado, que Ele continue te usando cada vez mais para levar a palavra dEle, para levar cura, para levar esperança e para trazer cada vez mais fé e muito amor aos nossos corações. Derrama sobre mim o teu amor.
ver.